Oi, pessoal. Então, me chamo Fabiana, o professor Marcial já me apresentou, né, no vídeo anterior. A gente vai continuar o nosso curso Desvendando a Biologia Forense. Vou falar para vocês hoje sobre as ciências forenses, a introdução, então, do nosso assunto. O que são as ciências forenses e como elas estão presentes no nosso dia a dia? Vocês devem já ter lido livros, ter visto filmes ou acompanhado séries ou ainda as notícias da TV que falam sobre perícia, né, criminal. Então, as ciências forenses elas estão no nosso dia a dia. A gente tem contato com elas de forma ou na ficção ou na vida real. E o que as ciências forenses englobam? Elas englobam muitas áreas, então é uma grande área que tem subdivisões que são importantes, então, para trazer conhecimento científico e técnicas. Então, elas se baseiam nesses conhecimentos científicos e técnicas para desvendar crimes, solucionar situações, acontecimentos. Então, elas englobam diversas áreas. Antropologia, toxicologia, que o professor vai falar para a gente especificamente. Neurociência também, a professora, né, como convidada especial, vai conversar com você sobre. Psicologia e psiquiatria, genética, a biologia, a entomologia, a criminologia, balística, odontologia e medicina legal. Então, vocês podem ver que são várias áreas. A origem desse termo, forenses, vem lá do Império Romano. O fórum, então, era um local central, né, uma praça, onde ocorriam, então, os discursos públicos, cerimônias, eleições ou confrontos, ou então julgamentos. Aqui na foto do lado esquerdo tem uma imagem, então, de como essas ruínas estão hoje. Então, esse é o fórum que dá origem ao termo, né, do latim forenses, que é esse local. E nos dias de hoje, como que acontece, né? A gente sabe que não é só a discussão, então, só através de argumentos que vão se solucionar situações. Hoje a gente tem as ciências forenses que vão dar suporte, então, para as investigações e para soluções dessas situações, que podem ser crimes, pode ser apenas alguma situação administrativa ou civil, né? Então envolve diferentes áreas jurídicas. E as ciências forenses vêm para auxiliar os magistrados, então, os juízes, para a tomada das decisões, mas a partir do quê? Não mais lá de argumentação, como acontecia no Império Romano, e sim com a utilização de evidências materiais e conhecimento técnico, assim como técnicas que podem ser reproduzidas, né, para que então tenha esse embasamento e se faça justiça. Se diz que sem perícia não há uma justiça por completo, então, para vocês verem a importância do que são envolvidas nessa área. Quem são os ícones, né, das ciências forenses? Então, lá um histórico de quais pessoas, e aqui eu vou mostrar apenas três, mas inúmeros outros contribuíram para a gente chegar até o conhecimento que a gente tem hoje. Levou um tempo, né, longo, e também muita técnica, muita realização, né, de acerto e erro para chegar no que a gente tem hoje de conhecimento. Então, lá desde Arquimedes, né, que é um grego, um dos maiores matemáticos e físicos, que tem uma importância fundamental no surgimento da ciência moderna, a gente pode dizer que já foi sendo construindo embasamento para os dias de hoje. Hans Gross, ele nasceu em 1847, ele é um austríaco, era um juiz, e ele é considerado o pai da criminalística, então. E ele é tão importante porque ele trouxe embasamento para os outros colegas, né, do meio jurídico para ele, do meio que ele circundava, que ele acreditava então que deveriam ser estabelecidos métodos científicos para a obtenção das provas confiáveis e não só argumentação ou outro tipo de atividade.
Edmond Locard, de 1877, é um francês, é um médico, e ele foi chefe de polícia de Lyon, então, na França. Ele tinha diversas habilidades e dentre uma delas, além de falar muitas línguas, ele gostava muito da parte de microbiologia e ele acreditava, então ele desenvolveu diversas técnicas que são utilizadas até os dias de hoje, e ele acreditava que todo contato deixava marcas, então também é uma frase célebre dele. Então, algumas das sub-áreas das ciências forenses. A criminologia, que já falei para vocês, então, é uma ciência que estuda o crime e analisa a situação das pessoas que estão envolvidas. A antropologia tem, então, o principal objetivo de identificar o ser humano que cometeu alguma infração ou que estava naquele local. A balística, que é uma mais próxima do que a gente conhece, que tem a ver com o estudo do movimento dos projéteis, a trajetória, né, principalmente quando a gente fala de armas de fogo, e qual foi o comportamento daquela situação. A toxicologia, que o professor vai falar conosco, né, o professor Fabrício, ele vai tratar do estudo, então, dos efeitos adversos que muitas substâncias químicas podem ter nos organismos. A psicologia, a psiquiatria e a neurociência, elas estão interligadas. A professora Rose vai falar mais, né, para a gente sobre a neurociência especificamente. E a psicologia e a psiquiatria têm a ver com as pessoas, né, com a questão da saúde mental daqueles indivíduos que estão envolvidos no crime. Então, saber se falam a verdade, se falam a mentira, se existem doenças relacionadas àquelas atitudes. A neurociência, então, vem a complementar a essas questões comportamentais, né? A odontologia, que é utilizada principalmente quando a gente tem crimes, nos quais há um avançado estágio de decomposição, então as ossadas vão ser importantes para identificar aquelas vítimas ou os agentes, ou então nos casos de acidentes e carbonização, né, de corpos, então é uma das sub-áreas. Segundo a Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, existem outras áreas. Então, a gente tem área de patrimônio, a questão financeira, só de veículos, só de audiovisual e eletrônicos. Então, existem outras sub-áreas. Mas a gente está falando para vocês principalmente aquelas que estão relacionadas com a área que nós pertencemos. Então, né, a biologia. A gente vai dar enfoque maior para elas. Então, vocês viram que são diversos profissionais, são equipes multidisciplinares que estão envolvidas nessa atividade de perícia. Então, temos médicos, biomédicos, bioquímicos, biólogos, dentistas, físicos, engenheiros de diferentes especialidades, psicólogos, psiquiatras, entre outros especialistas, para então solucionar esses acontecimentos que podem ser só civis, penais, né, ou então crimes de fato. E dentro das sub-áreas da biologia, o que a gente tem de aplicação, né? A gente tem as áreas da entomologia, que o professor Marcial vai conversar com a gente, então, da entomologia forense. Eu vou dar só uma pincelada aqui, então a gente vai ter organismos, né? Quais vão ser os organismos que vão ser utilizados para auxiliar ou para determinar, né, questões relacionadas com a vítima, né, com no estágio de desenvolvimento daquele organismo e datar então o que aconteceu com aquele corpo, com aquela pessoa. A genética vai utilizar as técnicas genéticas e de biologia molecular para a identificação dos vestígios, podem ser eles dos mais diversos: sêmen, sangue, ossada, tecido muscular, as impressões digitais. E a gente também tem a sub-área da botânica, a ficologia, então, ela diz respeito às algas e, na verdade, a botânica, então, ela pode estar envolvendo plantas, sementes, pólen ou qualquer outro vestígio que esteja relacionado. A dendrocronologia, então, vai estar relacionada com as linhas, né, de desenvolvimento das plantas, que vão ser, então, importantes para o desvendar
dessas situações, desses crimes ou acontecimentos. Aqui são algumas imagens para vocês verem o que seria a vida real, né, mais laboratorial desses profissionais, então tanto da entomologia quanto da parte da genética e botânica. E a gente tem uma premissa, né, uma ferramenta que foi desenvolvida pelo Quintiliano, que é um orador romano lá do ano de 35, que é utilizado até hoje. Então, esse heptâmetro vem de 7, né? 7 perguntas cujas respostas elas podem elucidar os casos. Então, o que aconteceu naquela situação, como ela aconteceu, quando, onde aconteceu, com quem aconteceu, ou então quem causou aqueles acontecimentos, quais foram os meios utilizados para aquele acontecimento, por quê e qual razão. Então, as respostas desse heptâmetro, elas podem, então, elucidar os casos no sentido, né, da gente conseguir ter os vestígios através da visualização e interpretação desses dados. Então, já que a gente falou de vestígio, eu vou diferenciar para vocês o que é um vestígio de uma evidência material. Vestígio, então, é qualquer coisa, qualquer objeto que pode ser visualizado no local de crime. Eu dei aqui um exemplo para vocês com uma faca. Uma faca, ela pode ser, né, visível, ou então a gente poderia ter um outro material que a gente percebesse através do sentido ou de técnicas específicas, e aí a gente estaria falando de impressões digitais ou fluidos que pudessem estar naquele local. Existem 3 tipos de vestígios: os vestígios verdadeiros, então aqueles que estão relacionados com o acontecimento, eles foram utilizados naquela situação. Os vestígios falsos, que são implantados naquela cena para confundir a investigação. E os vestígios ilusórios, aqueles que estão, né, aqueles objetos que podem estar ali no local, eles não foram implantados, mas eles também podem confundir ou atrapalhar a investigação. E a evidência, o que que é? A evidência é um vestígio que foi promovido. Por quê? Porque, de fato, ele tem relação com a dinâmica, né, do que aconteceu. Então, ele vai ser analisado, né, ele vai ser corretamente armazenado para ser levado para o laboratório. E aí a gente vai ter coleta de digitais ou identificação da marca específica daquele objeto, daquela faca, daquela lâmina, entre outros detalhes. Nós vamos ter também um convidado especial que vai falar, né, da vida real, do que é ser um perito, e aí vocês vão poder tirar também dúvidas em relação a isso e curiosidades que vocês tenham. Então, o nosso enfoque vai ser aqui, né, no nosso curso mais relacionado à criminalística e utilizando aqueles conhecimentos lá da biologia, né, que por vezes a gente acha tão distante da nossa realidade, mas que vocês vão ver que estão incluídos, né, nesses fatos e nessas investigações. Então, a trajetória escolar da gente, ela vai pensar informações que são utilizadas aqui na vida real, nos casos da biologia forense. E é uma área bem instigante para quem gosta de pesquisa, de investigação, né? Nós que estamos envolvidos e vocês que se interessaram para o curso, tenho certeza que vocês têm essa curiosidade. Então, eu agradeço vocês por assistirem o vídeo, espero que vocês tenham gostado, sejam bem-vindos, né, oficialmente, à nossa disciplina, oficialmente em relação a mim, né, como professora, já que o professor Marcel já deu as informações iniciais. Qualquer dúvida, a gente vai ter os meios de contato, eu deixei aqui meu e-mail nesse último slide, mas também a gente vai ter o grupo de WhatsApp, e nós já vamos ficar então com a expectativa, né, do próximo encontro, onde a gente vai debater o assunto de hoje, né, e qualquer dúvida que vocês tenham relacionados à PNP. Depois a gente vai ter, então, a palestra específica, né, da entomologia forense, com todas as curiosidades que estão relacionadas a essa área, com o professor Marcial. Então tá, pessoal, até breve, muito obrigado e até o próximo encontro.